Fala moçada, vamos falar agora sobre algas. Quer aprender mais? Quer entender sobre as algas, a importância, a classificação, conhecer os micro-organismos? Depois da vinheta, aqui comigo sobre algas. Olha só que bacana, características gerais. Eles são o quê? Seres eucariontes. Professor, tem núcleo organizado, núcleo visível, né? E eles são fotossintetizantes, realizam fotossíntese, tá, gente? Olha, apresenta uma grande diversidade, a gente vai falar depois da quantidade, mais ou menos a quantidade de espécies, maiores produtores de oxigênio. Quem produz? Quem é o grande pulmão do mundo? Floresta amazônica ou as algas? São as algas, ok? Acaba com esse mito aí de ser a floresta amazônica. Não, as algas é quem produz o oxigênio para a nossa respiração em maior quantidade, beleza? Embrião independente, embriões independentes, como assim, professor? De fato, os embriões não dependem das mães para se nutrir, tá? Então, eles são independentes. Multicelular. As algas não são só unicelular. Não, tem alga unicelular e pluricelular. São multicelular e apresenta talo. É claro que eles não têm vasos condutores de seiva. Xilema e ninfoema, eles não apresentam. Por isso que eles são avasculares. Agora, é interessante dizer, tá? Que aquele que apresenta o vaso condutor é chamado de vascular. No caso deles, das algas, elas são avasculares, ok? Nós encontramos nos rios, nos mares, nos lagos e associadas. Aí, quando elas são associadas, nós podemos encontrar algas flutuando. E quando elas estão flutuando, nós falamos que elas fazem parte de um grupo chamado de planctônicas, tá? Aquelas que estão aderidas, é claro que elas são chamadas de bentônicas, ok? Muito bem. E é claro que elas produzem o que? Pigmentos. Esses pigmentos nós chamamos de clorofila, xantofila, caroteno. Mas voltando aqui comigo, vamos lá falar da importância. É importante na alimentação, nós alimentamos algas, nós temos comidas japonesa, por exemplo, sashimi e tantos outros aí, que vem lá como se fosse um tecidozinho enrolado no alimento. O que é isso? Alga, querido, é alimento. Muito bem, indústria são utilizadas, eu me recordo agora, na produção de shampoo, condicionador, por exemplo, tá? Agar-agar, que significa meio para crescimento de micro-organismo especial, as bactérias. Me lembro que ainda hoje faço, esses experimentos usando bactéria. Para crescer, precisamos ter esse meio chamado agar, tá? Agar é o meio para crescimento de bactéria, tá certo? Muito bem, eu coloquei aqui um tubo de ensaio e uma placa de Petri com meio de cultura lá, só para lembrar essa questão. Carraginina, olha aqui, substância produzida pelas algas para preservar alimento, emulsificar alimento, engrossar alimento. Carraginina. Biodiesel, as algas produzem biodiesel. As algas produzem esse petróleo, digamos assim, ok? Olha só, faz parte da cadeia alimentar. Na verdade, as algas estão na base da cadeia alimentar aquática, beleza? Micro-organismos como, por exemplo, Daphnia, Seriodaphnia, que mais? Pequenos peixes alimentam das algas e elas produzem oxigênio para nós, ok? Vamos agora falar dos grupos. Nós temos vários grupos, vários micro-organismos. Vamos falar então, primeiramente, das euglenas, pertencente ao grupo das euglenófitas, ok? Eles são unicelulares, são de água doce, tá? Eles apresentam vacúolo contrátil, que é, nós já aprendemos isso,
A função do vacúolo é simplesmente controlar, a função osmótica, controlar a entrada e saída de água, tá? Dentro aí desse micro-organismo dessa água, ok? Dessa euglena. Apresenta então dois flagelos, um grande e um pequeno. Esse maior com certeza é para locomoção. Não apresenta parede celular. Olha aqui, realmente faz desse micro-organismo algo frágil. Sem luz, o que ele faz? Se tem luz, ele faz a fotossíntese. Mas se não tem luz, o que ele é? Um ser heterótrofo, vai atrás do alimento. Olha que interessante, ok? Vamos agora para o segundo grupo. Vamos falar dos dinoflagelados. Espera aí, já está dizendo, dinoflagelados. É porque tem um flagelo muito importante. Esse flagelo ele está mais dentro do corpo desse micro-organismo, tá certo? E esse flagelo faz com que ele se movimente com mais, precisão. Ele tem muita importância, por isso o nome é dinoflagelado, certo? Eles são unicelulares, apresentam mais ou menos 3.000 espécies, mais ou menos 20% desses 3.000 espécies produzem uma toxina. E aqui é interessante, olha só, uma elevada produção de nutrientes, mas é interessante lembrar de um fenômeno aqui, que quando fala essa elevada produção de nutrientes, é a produção dessa toxina mata os outros organismos no meio aquático. Por isso nós chamamos de um fenômeno maré vermelha. Não é que tem uma maré, não. Fica lá próximo por exemplo, pode ser na praia, no rio, no lago, uma área enorme, toda vermelha por causa dessa toxina produzida por esses micro-organismos, matando todos os outros seres vivos ali, principalmente os animais ali no meio aquático, tá? Fenômeno maré vermelha costuma cair muito em prova, atenção para isso. Zooxantelas, olha que interessante. Zooxantelas, zoo de animais, xantelas de localidade, endossimbiose. O que significa isso? Endossimbiose. Gente, esses micro-organismos, eles costumam ficar dentro dos corais, das estruturas dos corais, tá? Dentro das estruturas dos corais. Não sei se vocês se lembram, mas nós temos lá uma diversidade grande de corais, arrecifes de corais. E esses arrecifes, eles são locados no seu interior, ficam então esses seres dinoflagelados, fazendo a endossimbiose. O que é isso? Retirando. Simbiose é um que depende do outro. Geralmente na verdade, uma relação desarmônica. Alguém é prejudicado. Não é nesse caso aqui, ok? E bioluminescência, por incrível que pareça, esses seres microscópicos fazem com que aquela coisa fique linda dentro d'água, brilhosos, com luz, etc. São eles produzindo essa bioluminescência. Falar sobre as diatomáceas, são bacilariófitas, tá? Unicelular, apresenta parede celular dupla, tá? Uma linhagem diminui a cada divisão. Como é que é isso? Imagine, você tem essa célula e ela tem bicamada, digamos, de parede celular, tá? E aí ela vai dividindo e quanto mais divide, menor vai ficando. Menor vai ficando até chegar um momento que ela não consegue dividir mais a parede celular. O que acontece? Ela para de fazer a divisão binária e começa a reproduzir sexuadamente, tá? Então, aqui um dado para as diatomáceas, carapaças ou frístulas, o nome dessas estruturas que são formadas a cada vez que passa, menor ainda, ok? Criptófitas, na verdade, criptófitas e crisófitas. Vamos falar agora das criptófitas e crisófitas, ok?
Vamos lá então. São fitoplâncton, né? São unicelulares, apresentam o que? Flagelos. Agora, que interessante nas crisófitas, elas também são chamadas de algas douradas. Essas algas douradas aqui, elas produzem, quando morrem, produzem como se fosse uma espécie de argila, tá? Elas são muito utilizadas para fazer artesanato, então, e inclusive sílica, por aqui. Produz fucoxantina, tá? E aqui também, essas crisófitas, elas, por incrível que pareça, e elas são coloniais. Algas pardas. Olha, por incrível que pareça, pessoal, essas algas, elas têm clorofila, porém, elas são pardas, tá? Interessante, aqui elas é mais presente no hemisfério norte. Essas algas aqui, elas podem chegar até 60 metros de altura, tá? Só para vocês, a maioria são marinhas, apresentam também fucoxantina e são multicelular. Imagine essas algas com um tamanho de até 60 metros. É algo assim que você nem imaginaria, tá? Agora vamos falar de dois outros tipos de algas que são muito importantes. Algas vermelhas, também chamadas de rodófitas, tá? São marinhas, multicelular e apresenta pigmentos vermelhos. É importante lembrar que todas elas também têm clorofila, porém são, nesse caso as algas aqui são vermelhas, tá? Apresenta, olha que interessante essa informação, carbonato de cálcio. Essas aqui, dentro das algas vermelhas que apresentam carbonato de cálcio, são chamadas de coralináceas, por apresentar carbonato de cálcio. Todas são coralináceas? Não, só aquelas que apresentam carbonato de cálcio, tá? Algas verdes, olha aqui, as algas verdes também chamadas de quê? Clorófitas. Essas aqui, é claro, né, gente? São verdes, por quê? Porque elas são aquelas que produzem mais o que? Clorofila. Então eu posso falar que essas aqui são aquelas que mais realizam fotossíntese, produzem oxigênio? Verdade, tá? São as clorofícias, são algas verdes. São multi-unicelulares, também coloniais, vivem em água doce na sua maioria, mas tem algumas espécies que são marinhas, tá? Elas realizam mutualismo lá nos líquens. Mutualismo com os fungos, formando os líquens. Relação harmônica interespecífica em que ambos são beneficiados, porém dependentes. Ok? E aqui agora nós vamos falar da reprodução das algas. Assexuada, nós temos divisão binária, onde uma alga ela duplica o seu material genético, divide-se ao meio, dando origem a duas idênticas. Também fragmentação. Imagina que você tem a alga e aí um fragmento dela cai e aí brota de novo aqui, ou seja, um broto dá origem a uma nova alga aqui, ok? Zoosporia, também chamada de esporulação. Então você tem aqui um protozoário, ele realmente reproduz, liberando os seus esporos, eles evoluem, formando um protozoário, nesse caso uma alga adulta, ok? Aqui, então você tem essa alga que libera os esporos, esses esporos se tornam então adultos. Ambos, divisão binária, fragmentação e zoosporia, é chamado de reprodução assexuada. Agora aqui, sexuada, onde há o que nós chamamos de quê? De recombinação gênica. Atenção aqui, a reprodução sexuada, nós temos dois tipos, a conjugação e o ciclo haplobionte-haplonte, tá? Esse ciclo, como é que funciona? Você tem aqui um indivíduo que é adulto haploide, ou seja, N, tá? Acontece uma fusão, ou seja, um N funde com outro N, forma esse indivíduo 2N chamado de zigósporo. Ele tem uma película aqui, né?
E aí esse zigósporo sofre o quê? Uma meiose zigótica. Essa meiose zigótica, após ela, forma então 4 indivíduos, eles saem dessa cápsula, e aí, de novo, começa o ciclo com a fusão de ambas células haploide, e aí o ciclo se repete. Aqui também nós temos a conjugação. A conjugação é o seguinte, imagina aqui, ó, algas filamentosas, tá? Algas filamentosas, onde células dessas algas aqui produzem gametas. O gameta dessa célula aqui, vamos dizer que seja a célula masculina, ele sai dessa célula e passa para essa célula que seria a célula feminina, gameta feminino, onde a fusão do material genético, essa célula sai e aqui está, ela vai então multiplicando até formar então uma alga filamentosa, mas aqui algo que nós chamamos de variabilidade genética, porque houve esse contato com o material genético. Bacana? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre algas nessa aula, tá? Esse foi o papel, finalizando então com essa aula, o reino protista, tá certo? No canal nós temos uma aula aí falando só de protozoário, e agora falamos de algas, que você possa estudar com objetivo e com certeza que você obtenha excelentes resultados, tá? Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente esta aula, siga-nos no Instagram e no Facebook, tá certo? Nunca desista, se cuide, um abraço, Deus te abençoe.